Vamos agora para a aula 2, né, cujo título é Sociedade como Construção Histórica e Social. Se na aula 1 a gente chamamos a atenção para a sociedade como instrumento, né, ou como elemento posterior à formação dos grupos sociais, na verdade a consolidação dos grupos sociais, a gente tem que entender, na verdade, um processo ligado à história. Acho que compreender um pouco de história aqui no momento é fundamental para a gente entender que a sociedade ela muda ao longo do tempo, não só no seu formato, não só nos seus costumes, nos seus hábitos, mas principalmente na forma de se relacionar enquanto grupo e principalmente num conceito-chave dentro dessa segunda aula que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, que são os modos de produção. Então vamos lá, com calma. Então, para cada sociedade a gente tem, ou para cada tipo de sociedade, diferente do ponto de vista cronológico, ou seja, ao longo do tempo, e também do ponto de vista geográfico, né, ao longo, né, dessa relação espacial, né, várias sociedades em vários cantos do planeta ao longo da história, mas a gente tem alguns modelos consolidados de tipos de sociedades e que essas sociedades apresentam modos de produção. Então, primeiro, o que são modos de produção? A gente poderia sintetizar essa questão dos modos de produção entendendo que é a forma dessa sociedade, ou desses grupos sociais, dessas pessoas lidarem com a economia, lidarem com a legislação, lidarem com a forma política, mas principalmente dar o sustento, né, e a produção econômica desse tipo de grupo. Né? Então, a gente tem ao longo, e as relações de trabalho, elas estão diretamente incluídas nesses modos de produção. Por isso que é importante a gente compreender um pouco de história para entender as relações de trabalho de hoje em dia. Né? Ou seja, a gente tem uma importância, a gente tem que dar importância muito grande. Não que a gente vá reviver esses modos de produção, essas relações de trabalho. A gente, na verdade, vai tentar pensar como elas existiam, né, para que a gente entenda um pouco o presente, um pouco das diferenças sociais, das diferenças de trabalho de hoje em dia. Não dá para pensar o presente sem olhar para a história. Né? E aí, pontualmente, não vamos aprofundar muito, porque a gente tem esse material na aula, é só para que a gente possa, né, apresentar para vocês pontualmente alguns tipos de sociedade com seus respectivos de modo de produção. Um modo de produção comunal, onde ainda não existia Estado, né, onde os grupos sociais viviam num coletivo e dividiam a caça, a pesca, ou até mesmo aqueles grupos mais avançados que praticavam a agricultura. Né? Lembrando que a agricultura é sempre um avanço para a sociedade, já que para ter agricultura o homem precisava ficar na terra, precisava ficar em um determinado espaço, e não como era antes, né? Sendo de forma nômade, explorando os recursos naturais de um espaço para o outro. Então a agricultura ela vem no sentido de fixar o homem em determinado espaço. Então desse modo comunal a gente depois passou a ter outras sociedades, como por exemplo a sociedade asiática, no modo de produção asiática, onde a exploração dos recursos hídricos era fundamental para o sustento dessa sociedade, porque eram sociedades em regiões muito áridas, como por exemplo no Egito, ou na antiga Mesopotâmia, que hoje é Mesopotâmia, onde fica mais ou menos o Iraque, né? E cujas relações de trabalho eram baseadas no trabalho escravo. Temos também um modo de produção feudal, na época medieval, né, entre o século V e o século XIV, onde não existia, cujas relações de trabalho eram baseadas na servidão. Ou seja, o trabalhador não era escravo, não era propriedade de ninguém, mas também não era um assalariado. Ele trabalhava na agricultura essencialmente e tinha, né, obrigações morais com o dono da terra, o senhor feudal, e por isso perpetuava-se essa exploração ao longo do tempo. Na época moderna, a partir do século XV, a gente tem um outro tipo de modo de produção que vai ser baseado nas relações comerciais e também a manutenção da escravidão, a escravidão moderna, cuja principal área de exploração foi, na verdade, o continente africano.
E, finalmente, mais recentemente, a partir da Revolução Industrial, você vai ter um modo de produção industrial. Ou seja, com a Revolução Industrial que se inicia na Inglaterra no século XVIII, a gente tem um panorama diferente, onde a substituição do trabalho escravo já vinha ocorrendo, e aí o trabalho assalariado, a exploração do trabalho pelo salário, que é um elemento que a gente vai discutir um pouco, queria que você já prestasse atenção, porque na aula 3 isso vai ser bem explorado, né? Ela se torna a característica principal. E hoje em dia? Obviamente que a gente ainda tem indústria, temos exploração do sistema capitalista, né? Mas hoje em dia se fala muito num conceito que eu gostaria de explorar, que é a sociedade da informação ou sociedade do conhecimento. Então, o trabalho, e basicamente, obviamente que vou tentar chamar a atenção apenas para um ponto, já que isso é um termo que se discute muito e tem muita coisa para se falar sobre isso. Mas pensando do ponto de vista profissional, que é interesse dos nossos alunos, de vocês, né? A sociedade da informação hoje é uma exigência, na verdade, de um tipo de conjuntura que privilegia o conhecimento, a capacidade não de você ter, né, 300 livros de conhecimento na sua cabeça, mas principalmente a sua capacidade de entender determinada situação, de saber buscar o conhecimento. Hoje em dia, o profissional, ele tem uma formação, mas ele precisa estar preparado para dialogar com outras áreas do conhecimento. Ele precisa estar preparado para entender o que é o mercado de trabalho, o que é a sua área, como se relaciona com as outras profissões, e isso é importante. E isso é o que se espera e isso que cada vez mais se exige dessa sociedade da informação. Sem falar, obviamente, que é outra característica dessa sociedade, a capacidade de lidar com os recursos tecnológicos, que a gente comentou na primeira aula muito rapidamente, com as tecnologias de informação e comunicação, de como acessar a informação, de como dialogar, de como usar como equipamento, né, de interação social, de comunicação. Enfim, essa é uma das grandes características desse tipo de sociedade. E também um outro ponto importante dessa segunda aula é o poder da comunicação. Como a comunicação hoje é um elemento fundamental para que você dialogue em todos os ambientes. E, obviamente, né, como a gente está lidando aqui com a questão da formação técnica, uma formação técnica baseada numa área do conhecimento que é segurança do trabalho, dominar minimamente, ou razoavelmente bem, a questão da comunicação é papel fundamental do técnico, né, e de qualquer outro profissional. Ou seja, lidar, e comunicação não é só falar, né? Comunicação também é ouvir, é interpretar, é dialogar, é mediar situações de conflito, por exemplo. Então, chamo a atenção para vocês nessa segunda aula, dessa capacidade de vocês estarem dialogando com esse texto, né, que fala sobre o poder da comunicação. E o último ponto importante dessa aula 2, muito importante, é a discussão sobre o que são os processos sociais, né? Então, os processos sociais são formas, né, de relacionamento, de diálogo entre determinados grupos. E a gente pode ter, de acordo com uma determinada classificação, processos sociais associativos, que tendem a reunir, a agrupar pessoas, e processos dissociativos, que tendem, na verdade, uma separação, uma desagregação de determinado grupo de pessoas. Vamos aos exemplos, que acho que fica mais fácil, né, do que a gente falar associativos e dissociativos. Vamos ficar com os associativos. A gente tem 3 grandes exemplos. O primeiro, e acho que mais fácil da gente compreender, é um processo chamado cooperação. Ou seja, a capacidade das pessoas de realizarem determinadas ações com objetivos em comum, não necessariamente idênticos, mas objetivos semelhantes, próximos, e realizarem determinado tipo de situação. Vamos, por exemplo, dar um exemplo de uma comunidade que quer fazer um mutirão para limpar determinada rua, tendo em vista, por exemplo, que naquela região o poder público demora ou fracassa na sua ação, né, de fazer um saneamento daquela rua. Então, a comunidade resolve fazer um mutirão para limpar a rua, por exemplo. Então, são pessoas diferentes,
são pessoas com famílias diferentes, com características diferentes, mas com um objetivo em comum, que é realizar um ato cooperativo. A gente tem também um outro exemplo, que seria a acomodação, né? Ou seja, quando um grupo aceita as decisões de determinado outro grupo sem que isso gere a um conflito, porque o conflito seria um outro processo de separação, dissociativo. Então, a acomodação seria uma forma de aceitação, né? Uma aceitação que pode ser pacífica ou não. E a assimilação é um estágio avançado da acomodação. É, por exemplo, quando um grupo de imigrantes vem para o Brasil, estão sujeitos às leis brasileiras, à cultura brasileira, e acabam assimilando isso como se fossem deles e incorporando isso na sua própria cultura, tanto individual como coletiva, de imigrantes de determinado país. Esses são os processos associativos, que de uma forma ou de outra tendem a unir as pessoas. Já os dissociativos têm dois grandes exemplos. A gente tem um conflito, ou seja, um grupo que entra em conflito, em choque, né? Ou seja, objetivos contrários, e isso acaba entrando num conflito. Um conflito pode ser uma violência física, uma violência verbal, né? Uma disputa mais acalorada. Geralmente o conflito tende a levar a atos violentos. Não necessariamente é a violência, mas tende a levar a atos violentos. Mas a gente pode ter processos dissociativos que não geram violência, como, por exemplo, uma competição, como acontece, por exemplo, nos Jogos Olímpicos. Então, a gente tem grupos de atletas disputando determinadas medalhas, determinadas posições dentro de uma modalidade esportiva, e que eles não se odeiam, não querem eliminar o outro grupo, não querem agredir o outro grupo, apenas chegar na frente do outro grupo. Então, essa é uma forma dissociativa, que é a competição, que não necessariamente leva à violência. Enfim, essas são as características principais, os elementos principais dessa aula 2, que a gente gostaria que vocês tivessem um cuidado, né, especial ao estudar esse módulo, né, ou seja, especificamente a aula 2. Na aula 3, a gente vai discutir um pouco o trabalho humano, o que é trabalho, como o trabalho influencia na vida humana, né? Quais são as concepções críticas acerca do trabalho num ambiente capitalista, que autores a gente pode trazer para ajudar a gente a pensar um pouco isso. Essa é a proposta da aula 3. A gente se encontra lá então.